mais um episódio do SV Taon, hoje com uma convidada muito especial, parceira aqui nossa da Super Varejo, da APAS, tem muita coisa para contar. Estou muito feliz de receber essa convidada e eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Vamos lá? Olá, que prazer estar aqui, uma honra, como você disse, sou parceira da APAS, da Super Varejo há muito tempo, respeito muito o trabalho de vocês e para mim é uma honra estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Falani, eu atuo como consultora estratégica e conselheira independente e venho desenvolvendo uma carreira aí que eu quero aos poucos vir contar para você quais são as novidades e como eu cheguei até aqui. Muito bom. Eu queria entender um pouco isso. A gente estava comentando, né, nos bastidores a respeito do seu posicionamento atual, né? Então a gente te conhece, eu primeiramente te conheci como a Shopper, né? Que a gente estava desenvolvendo uma pesquisa ali de persona e tal. Então vamos aprofundar nisso. Assim, quem é a Bruna Falani? Quem são as marcas? Como está o seu posicionamento hoje? Legal. Bom, eu começo a minha carreira pensando num olhar muito executiva, então passei aí 18 anos no mercado como executiva no Instituto de Pesquisa de Mercado, a Nielsen, onde eu tive a oportunidade de me aprofundar sobre o comportamento de compra de consumo e olhar mais profundamente para o shopper. Nos últimos 8 anos, como você comentou, eu venho atuando como consultora estratégica através da Shopper 2B, com um olhar muito dedicado ao comportamento de compra, ao shopper, ajudando o varejo e a indústria. Eu tenho ainda, desenvolvi algumas coisas que a gente vai contar aqui durante o programa, mas eu começo a caminhar para uma terceira fase, que é meu olhar como conselheira das empresas, né? Então, vim me preparando para isso. Recentemente, me formei em conselheira para empresas de controle familiar pela Fundação Getúlio Vargas, porque acho que é importante essa dedicação e esse aprofundamento, né, pelo cuidado e respeito que eu tenho com essas empresas. E considero, Juliana, que essa fase é eu representar o cliente ou trazer as discussões estratégicas que estão relacionadas na ponta ao shopper, ao cliente, para a mesa do conselho. Então, essa é um pouco da minha trajetória que eu contei aí um pouquinho, que já são mais de 25 anos. Mas tem outras marcas também, né? Não é só a Shopper, né? Tem. Como eu disse, ao longo desse período eu fui me envolvendo e entendendo um pouco mais quais eram as oportunidades que eu tinha para estar mais próximo do varejo da indústria, para poder me comunicar. Então, a Shopper 2B foi quando nasceu. Então, hoje, com a Shopper 2B, eu desenvolvo um mapa estratégico que eu ajudo indústria a varejo a entender quais são as prioridades de negócio, como eu entendo o meu posicionamento de marca e quais são os desafios que eu tenho para poder corrigir a rota. Tudo isso pautado em como eu escuto o cliente e trago isso para dentro de casa. Isso permite que a área de marketing, comercial, operações, estudem, entendam um pouco mais do negócio e possam tomar decisões estratégicas sobre isso. Nesse meio do caminho surgiu o podcast que eu tenho, que é o Cada Caso um Case, que eu vou para a terceira temporada, onde eu considero que é uma forma de se comunicar para esse mercado, trazendo aí profissionais do varejo, mas não somente entendendo o momento que esse profissional está, mas qual é a trajetória, qual é a história desse profissional. Então, tem muita gente que a gente vê no palco, ou que a gente conhece, que fundou uma empresa. Como que foi a história dessa pessoa? Né? Então, o Cada Caso um Case vem com esse intuito. Como eu disse, eu estou indo para a terceira temporada, e nessa terceira temporada o foco está muito pautado em falar sobre empresas familiares, sobre governança e a importância disso, e como a gente trata essa gestão de empresas, porque tem um desafio, e a gente sabe que no Brasil 90% das empresas são familiares, e no varejo alimentar isso o percentual talvez seja maior. Então, esse ano está dedicado a isso. Sou muito feliz, gosto muito do Cada Caso um Case. E aí é algo que eu acho que eu compartilho e trago pessoas para contar um pouco da sua história. Nesse meio do caminho, e muito por esse olhar de varejo, de se aproximar das famílias, que está muito conectada, e essa minha parceria estratégica com o varejo, junto com a Vanessa Sandrini, nós fundamos o Elas do Varejo, né? Que veio de uma forma onde unimos mulheres que são acionistas, né, do negócio e que atuam como executiva no varejo. O nosso foco é como a gente desenvolve
como a gente ajuda a desenvolver esse olhar de acionista para o negócio. A sucessão é algo que é importante, que faz parte, que se discute, mas independente da escolha do sucessor, você faz parte dessa família. Então, entender como gerir esse negócio, ter esse olhar de governança é importante. Então, esse é o nosso propósito dentro do Elas do Varejo, que a gente está indo aí para o 3º ano de encontro com meninas que estão aí por volta de 40 mulheres, espalhadas pelo Brasil todo, né? Então, é muito legal essa troca que existe, porque a gente tem uma participação de supermercados do Brasil todo. Então, isso tem sido um pouco da minha trajetória. Então, eu vejo a Bruna como uma marca, né, que está acima de todas essas empresas que eu comentei com você e que está muito conectado. Eu estou falando de como eu atendo o consumidor, eu estou falando de como ser mais estratégico e eu estou falando como eu trago ou levo esse olhar de consumidor para uma instância de governança para que eu possa ajudar as empresas a pensar mais em inovação e ser mais estratégica. Muito bacana. E como isso se relaciona até mesmo com a própria empresa, com o seu próprio cliente, que tem que entender, às vezes ele é dono, como você falou, né? É uma família que é dono de um varejo alimentar e aí ele não tem muito esse olhar ainda de como usar o dado para atender melhor o cliente, como perceber o comportamento do cliente, ou às vezes como ele ter outras marcas para aumentar, né, o império dele, né, o legado dele. Então, assim, como você vai construindo isso? Porque não é algo que você começa e já faz, né? Você vai construindo, montando, né? Realmente traçando uma trajetória que vai te levando para esses caminhos. Então, a gente agora na Super Varejo, a partir de julho, vai começar a ter cadernos especiais, artigos a respeito de governança. Ah, que legal. Então, na Passhow, a gente teve realmente, né, um fórum sobre isso, foi muito bom. A gente tem uma área lá dentro que fala muito disso. Então, a gente vai começar também a tocar mais nesses assuntos de uma forma um pouco mais profissional. Então, o que é, como se preparar, aonde toca, porque não é tão simplista, principalmente porque envolve família. Perfeito. E aí é muito bacana entender também toda essa sua trajetória, porque ela também é um benchmark para o seu próprio cliente. Então, Isso. olha, eu vivi o que você está vivendo. Não sou um supermercadista, mas eu tenho essa vivência também, né? Exato. Então, essas parcerias, e a gente falou muito aqui também no mês da mulher, do quanto era importante a sucessão das próprias mulheres, grupos de mulheres que se juntam, né, para trocar ideias. Tem inúmeras aqui que vieram, a própria Débora, a Lívia, várias que passaram por aqui comentaram dessas questões, o quanto é importante que isso seja visto, falado, reforçado, para que cada vez mais a gente possa equalizar esse mercado, né? Exato. E o que eu achei muito interessante do nosso papo é que você não necessariamente olha só para o varejo primeiro alimentar, é o varejo geral, e também a indústria, as duas pontas, até como a super varejo também, né? Como que fica essa relação? Eu percebo, Juliana, que ao longo dessa minha trajetória, esse olhar para ambos os lados facilita as duas pontas. Quando eu estou com varejo ajudando e pensando como eu desenvolvo estratégias relacionadas ao cliente ou estratégias de negócio, ou vamos supor, em algo que o varejo tem a necessidade de desenvolver o seu CRM, né? Ou eu prefiro usar a palavra desenvolver o seu relacionamento com o cliente, porque o CRM é uma forma, é a ferramenta. Isso para mim está ligado diretamente de como eu posso trazer a indústria para cá. Né? Então, fazer essa ponte conectar, para mim, é super importante. Sim. Dá um exemplo aqui simples. A indústria sempre faz lançamentos e tem interesse de que tenha visibilidade, de que chega no cliente certo, porque ela entende que aquele varejo tem um posicionamento. Por que não aproveitar campanhas estratégicas de CRM para que eu possa chegar nesses clientes, para que eu ajude a indústria a ativar esses clientes diretamente? Então, essa proximidade, eu tenho sempre cuidado para que o varejo e a indústria estejam sempre próximos. E do outro lado também, quando eu estou com projetos com a indústria, é como eu trago essa visão de varejo para a indústria, que quer se relacionar, que quer estar presente. Quais são os caminhos? Quais são as formas? Será que eu deveria entender e compreender que se eu estou num canal farma é de uma forma, se eu estou no canal de varejo é outra, se eu estou no supermercado é diferente do atacarejo? Então, esse meu olhar também, para a indústria, também é importante. Então, acaba que conecta muito e faz muito sentido eu estar nessas duas pontas. Entendi. É importante, quanto mais o olhar 360, né? A gente fala sobre isso, né? Quanto mais você puder ter um olhar amplo das coisas e
navegar por ambos os lados, as dores de cada um, quais são as dificuldades. Quanto mais conhecimento você tem, melhor você navega. Exato. Então, essa é a importância de você, de fato, ter essa amplitude, né? E parece um pouco, talvez, piegas, mas assim, é muito importante essa boa relação entre indústria e varejo para conectar com o shopper, né? No final, todo mundo quer vender. Exato. E quanto mais a gente puder trabalhar em parceria para que seja bom para o varejo, para que seja para a indústria bom também e que faça sentido para o consumidor, é o melhor caminho, né? Então eu acredito muito nessa tríade, por isso que eu sempre impulsiono dos dois lados. Um não existe sem o outro, Exato. né? Não tem como, né? Exato, Assim, exato. não dá para você atingir direto, até mesmo se uma indústria não falar, não preciso do supermercado. Impossível, não Exato. tem como, não ia dar vazão, entendeu? E até o próprio supermercado não existe sem o produto. Então, essa relação tem que ser uma relação boa, quanto mais se cultivar, né? É isso. Eu quero aproveitar, já que você está na sua terceira temporada de cases, Aham. escolhe algum pra gente poder falar hoje, algum case que seja bacana a gente trazer, de qualquer coisa que você queira falar que seja legal, então. Você me diz relacionado ao podcast ou cases que eu tenha vivido no geral de negócios? O que você achar que pode ser legal, assim, um case, né? Então, Tá. assim, traz um case pra mim. Olha, eu tenho dois aqui talvez para compartilhar. Um primeiro foi nesse mapeamento estratégico que eu ajudo o varejo a identificar, a gente tenta trazer da perspectiva do consumidor como que ele está percebendo esse varejo, né? E aí a gente conduz de alguma forma para entender se esse varejo você reconhece ele por conta do preço, né? Ele te oferece um preço competitivo, ou ele é um olhar mais de inovação, né? Traz alguns lançamentos, tem coisas que não tem lá, e que só tem lá, que você não encontra em outros. E em um dos cases que eu ajudei o varejo a se desenvolver, foi interessante porque o shopper reconhecia muito esse varejo como inovador, como trazer coisas que só tinha lá. Olha só. E esse varejo, no primeiro momento, reagiu de, puxa, eu achei que eu era reconhecido pelo preço. Olha. E aí eu falei, vamos tentar trazer isso para o lado onde faz sentido para o nosso negócio, onde é importante para a gente, ele já está vendo um valor agregado maior em você, que talvez o preço já não faça mais diferença. E talvez isso seja positivo, porque enquanto eu tenho que ficar lá numa briga de baixar preço e prejudicar minha margem, eu já posso me posicionar de outra forma. Então foi interessante o estudo para que a gente possa começar a olhar de outra forma esse varejo e se comunicar diferente e trazer esse ponto forte que o próprio shopper identificou nesse varejo. Um outro case tinha uma intenção de mudar o nome da marca, porque tinha uma sensação de que a marca não estava sendo... o consumidor não estava vendo muito o nome da marca com aquilo que oferecia de valor. E aí a gente fez a pesquisa e entendemos que tinham pontos lá que precisariam ser corrigidos ou alterados para fazer sentido com a marca que já tinha. Então a marca propunha atributos e valores que a gente não estava conseguindo praticar na ponta. Então não era simplesmente alterar o nome, era como eu organizo aqui meu negócio para que o consumidor possa me enxergar e de fato me comprar com aquilo que eu estou vendendo enquanto marca. Sim. Né? Então eu acho que a gente tem, a mensagem aqui é de que às vezes a gente tem feeling, a gente tem opiniões que talvez tenham acontecido e foi em algum momento dessa forma, mas que isso mudou. Né? A gente vive num mundo onde a competitividade está muito maior, onde a gente está com uma coexistência de gerações, né, convivendo e comprando muito grande. Então essas opiniões mudaram. Então se atualizar, ouvir, né, o que o cliente acha é super importante para a gente poder validar o nosso propósito, nosso posicionamento. Porque eu, Bruna, acredito muito de que abrir um negócio ou lançar uma marca, um produto, sempre tem um propósito, sempre tem um porquê. E a gente tem que resgatar, porque a gente vai se perdendo às vezes ao longo do caminho. Então voltar e dizer, não, vamos resgatar aqui por que a gente decidiu ir por esse caminho. Faz sentido? Então quais são as rotas que a gente precisa corrigir? Então é muito interessante isso, porque ouvir o cliente faz a gente resgatar um pouco daquilo que a gente tem como propósito e corrigir a rota para seguir em frente. É um pouco que está se passando com você mesmo, né? Comigo que você está vivendo na sua própria história, né? Exatamente, então, exatamente. Quando eu tenho escutado muito hoje, assim, como eu disse, né? Falamos muito sobre a questão de escutar cliente. O que você poderia dar de dica
para quem ainda não entrou nesse mundo, né, de quem ainda não, né, tá lá no varejo, é pequeno, enfim, ou começou uma indústria, começou uma pequena marca, qualquer coisa, ele escuta assim, tá? Escutar o cliente. Quando ele escuta a primeira vez, ele fala, meu Deus, será que eu tenho que ficar lá na porta perguntando um por um o que ele acha? Então, dá uma dica de como poderia ser como se escuta o cliente. Quais seriam meios de se escutar o cliente? Legal. Claro, uma pesquisa é imprescindível, Sim. mas às vezes, Não não consigo fazer um valor muito grande. Enfim, vamos extrapolar isso, como seria escutar esse cliente. A sua pergunta é super importante porque, assim, a gente precisa entender qual é o momento que estamos e como estamos preparados para a gente poder consumir todas as informações que a gente tem disponível, né? Então, eu já vivi situações onde havia pesquisa, onde havia dados, onde havia inputs de CRM que o varejo não estava conseguindo entender como lidar com tudo isso de informação. Então, eu acho que tem algumas características inerentes do varejo que é fácil de você começar a ter essa sensação. Então, como você falou, de escutar o cliente, às vezes uma observação na loja, né, de como o cliente está reagindo, de como o cliente está interagindo com aquela gôndola, né, como que ele está reagindo às campanhas que você está fazendo, isso você tem dentro de casa. Você fez lá um bolo novo na sua padaria. Como que foi o resultado? Isso deu certo ou não? Ah, isso deu certo em uma loja, não deu em outra. Por que será? Né? Então, é começar tendo os inputs que você tem dentro de casa, porque vendas todo mundo tem. Sim. Né? Então, isso é um termômetro muito importante, mas eu acho que não é só olhar deu certo ou não. Deu certo por quê? Deu errado por quê? Eu acho que essas perguntas, essa troca de fiz a campanha, trouxe o resultado, será que sentar com o time e discutir, olha, isso funcionou, vamos fazer de novo, isso não funcionou, vamos testar? Eu acho que essa conversa você pode e deve fazer independente da quantidade de informações que você tem. Então, eu acho que essa troca é muito positiva. E a observação, às vezes até uma abordagem com o cliente de uma forma muito... E a gente está falando de varejo que começou com uma loja, né, Juliana? Que tinha lá o cliente que vendia fiado, né? Então, a gente sempre teve essa aproximação. Isso já existia. Né? Mas esse é meu ponto, porque assim, parecia que era mais fácil. Porque era realmente... Não tinha tanta tecnologia, não tinha tanto volume, não tinha... Então, assim, era menor, era mais pessoal. Então, essa questão de escutar o cliente parecia mais inerente. E eu tenho a sensação de que isso se perdeu. Por isso que eu quis fazer a pergunta. Eu só queria que tomasse um cuidado de não ficar com a opinião de um cliente. Vou te dar um exemplo. Às vezes eu tenho uma opinião e o cliente vai falar, é isso, viu? Eu tinha razão. Não, você está ouvindo um viés de confirmação. Viés de confirmação, exatamente. Então, é como você aproveita disso para ouvir, inclusive, opiniões que são diferentes da sua, né? E um alerta é assim, escuta seu padeiro, escuta seu açougueiro, escuta a sua caixa, né? Eles estão lá no dia a dia, ouvindo, então eles podem somar muito. Então, eu acho que... não um dia, e não uma vez... E não, e como você fala também da observação, é uma coisa assim que é um período, né? Porque às vezes ela não tá num bom dia, ou cruzou com alguém que não tá num bom dia, ou aquela receita não deu certo, aquela apresentação não deu certo. Enfim, são várias variáveis que têm que ser levadas em conta. E aí, conforme a gente vai evoluindo com o número de lojas, por exemplo, fica desafiador eu ouvir ou entender todas as lojas. E aí os números nos ajudam para isso. Sim. Né? Então, às vezes a gente tem muita informação dentro de casa e minha sugestão é qual é o KPI principal que você quer ter dessa informação que você recebeu. Então, você recebe lá um relatório da Scantec, um relatório da Nielsen, um relatório da Kantar. Qual é o KPI que você acha importante para você medir aqui e ter essa referência? Começar por você diz? Começar por o CRM, né? No meio de um mar de informação, quais são os KPIs que você quer olhar, né? E ter sempre um objetivo. Eu quero fazer uma campanha, qual é o objetivo, né? É aumentar o percentual de identificação? Ótimo. Né? Então, vamos olhar isso, porque às vezes a gente se distrai com tantos KPIs, com tantas informações, e eu perco o foco. Então, eu acho muito importante... ter essas informações, mas como eu uso a meu favor, né? Porque às vezes eu me distraio, fico olhando o dado e não tenho aí... eu sempre faço essa provocação de o que está mudando o comportamento do seu cliente. O que você está fazendo está mudando o comportamento ou continua a mesma coisa? Então, medir isso é importante para entender se aquilo que a nossa equipe está fazendo está trazendo resultado na ponta. E eu afirmo, o CRM vem para poder trazer resultado, para poder trazer vendas. Ele ajuda no relacionamento, ele ajuda na fidelização, mas ele precisa trazer resultado na última linha, senão
não tá fazendo sentido. Entendi. E aí poderia começar, de repente, por um marcador assim, de repente tal item tá perdendo força de venda. Opa, eu vou começar a olhar por esse item. Exato. Ou algo, eu fiz um lançamento e super bombou. Vamos olhar se isso se repete? Então, podem ser nortes que você comece a ter o olhar desse marcador de começar a entender a análise. Simplificar. Vocês trouxeram o Rancharan, e quem acompanhou a palestra dele, ele foi simples no jeito de ser. Simples. Então, a forma de apresentar, né, a forma de estar junto ao público. Sim, então, você são faz detalhes. essa relação do item, é isso. Vamos ser simples, para que a gente facilite e consiga chegar no objetivo que a gente quer. Senão a gente vai recheando muito e se perde. Sim. Lógico que conforme a gente vai evoluindo com dados, a gente precisa trazer complexidade. Mas não queira fazer aqui o que você ainda não começou no básico. Né? Então, escolha um item, escolha uma categoria, né? vai aos poucos. E conforme você for aprendendo, você vai ampliando isso. Muito bom. Tem alguma, puxando esse gancho, tem alguma inovação, alguma tendência que você já viu ou tem visto que vai vir agora, de repente, para o segundo semestre, que seria bom as pessoas, né, o varejo, a indústria ficar de olho? Olha, isso aqui eu já comecei a... Como você toca várias superfícies, né? Eu acho que pode contribuir para esse lugar de o que está vindo por aí. Legal. Eu queria trazer duas. A primeira é sobre a coexistência das gerações. Isso. A gente fala bastante disso aqui. Eu acho que é super importante quando a gente olha para a pirâmide, né, de idades, né, de gerações, a gente já vê hoje algo muito mais parecido, né? A gente já não tem uma base maior do que menor na pirâmide, ela está muito parecido. E essa coexistência, Juliana, eu acho que a gente tem que olhar da perspectiva do cliente e do colaborador, né? A gente está com desafios de como eu recruto, né, de como eu faço a gestão desse talento para que essa pessoa fique comigo. Então, olhar de como eu faço esse cruzamento entre gerações e faço todo mundo coexistir é super importante e a gente precisa olhar. Né? A gente vai sair da fase de essa geração nova é mimimi, não consigo conviver, não dá mais. A gente vai precisar achar. Então, tenho estudado e trazido alguns pontos a respeito disso, de como a gente faz mentoria reversa, como eu aprendo com você, que às vezes você tem um conhecimento que eu não tenho e vice-versa. Às vezes não é nem o conhecimento, é a forma. Exato. A gente bate muito na tecla que inovação não necessariamente é uma tecnologia, é fazer a mesma coisa de forma diferente. Isso. Então, essa geração pode te ensinar a fazer algo que você fez a vida toda, só que de uma maneira muito diferente. Exato. E às vezes eles podem trazer um olhar simplificado sobre aquilo que a gente não está enxergando, porque a gente está naquele problema há muitos anos. Sim. Né? Então, a gente precisa olhar para os nossos colaboradores e pensar nessa coexistência. E não é diferente para o lado do cliente. Né? Eu vou atender de formas diferentes, tem necessidades diferentes, reagem a estímulos diferentes. Sim. Tudo isso traz uma complexidade enorme de como eu vou, né, de como eu vou atender, de como eu vou cuidar, de como eu vou me comunicar. Sim. Mas eu acho que isso vai ficar cada vez mais presente e eu acho que indústria e varejo tem que olhar para isso e pensar como cuidam, como fazem a gestão disso. E aí eu tô falando de tudo, eu tô falando de comunicação, eu tô falando de gestão de categoria, de sortimento, eu tô falando de uma série de coisas que isso a gente vai começar a ter que olhar. Então eu vejo muito forte essa questão de coexistência. Por outro lado, eu acho que o Brasil está passando por uma transformação que é esse olhar de governança dentro das empresas. Né? A gente está saindo da primeira ou da segunda geração já começar a olhar para a terceira e quarta geração. Porque tem um dado onde antes as gerações demoravam até 30 anos para poder passar o bastão de uma para outra. Agora isso está diminuindo para um ciclo de 10 anos. Nossa. Então a gente precisa olhar para essa governança, para essa gestão, para que a gente dê continuidade nos nossos negócios. A gente quer que, né, que o legado continue. E a gente precisa olhar não só para a sucessão, mas como eu olho para a governança do meu negócio, como eu separo o que é sócio, o que é negócio, né, o que é propriedade. Então, isso precisa começar a se estabelecer. E aí, dentro do que você comentou do seu caderno de governança e desse movimento que o Brasil está passando por isso, então é natural que a gente se una, né, e olhe mais para isso, eu desenvolvi um diagnóstico para ajudar
as empresas a entenderem qual que é meu nível de maturidade para a governança. Quanto eu estou próximo ou distante para que eu possa alcançar esse nível de governança. Então, é ajudar nesse nível de maturidade para que a gente possa definir steps primeiro a gente precisa olhar aqui para um contrato de sócios para a gente cuidar disso, até que a gente possa, de fato, estabelecer a governança como ela está, a gente poder ter um conselho para que a gente possa pensar no futuro, porque eu acho que isso é importante. Quando a gente olha para uma mesa de conselho, quando eu trago pessoas para uma mesa de conselho, seja dentro ou fora da empresa, a gente tem que olhar para o futuro, Juliana, a gente tem que olhar para a inovação. Né? Então, a gente precisa estar preparado e estruturado para isso. E para isso, toda a casa precisa estar em ordem. Com a minha família, com meus negócios. Então, esse diagnóstico, eu acredito que vem para ser uma tendência para ajudar essas empresas que vão começar a olhar para esse nível, para esse potencial de governança que ela tem no negócio. A gente está arrumando para o fim, mas eu queria pegar um gancho que eu achei muito interessante do seu comentário, que a gente perguntou de uma tendência e uma inovação e não foi falado de nada tecnológico. A gente falou de pessoas. Então, eu também tenho visto, em todos os meus papos, em todos esses movimentos que eu tenho acompanhando, que não se fala mais de tecnologia, ou seja, assim, IA já é coisa, já tá ontem. Sabe, essas coisas ágeis já tá batido. Então, quem ainda tá olhando para a tecnologia como futuro, tá atrasado. Agora o futuro são pessoas. Então eu acredito que a gente já teve essa era, essa questão da tecnologia precisar desse olhar e esse boom que para mim está 10 anos atrás, essa questão de precisamos, né, nos melhorar a nossa tecnologia, mas cada vez mais se fala de pessoas. Então você falou do Rancharan, ele falou do cliente, ele falou do funcionário, ele falou pouco ali de algumas métricas, algumas ferramentas, mas o ponto central foram pessoas. Então a gente precisa olhar que a gente vende para pessoas, é feito de pessoas, as máquinas não vão substituir as pessoas como se achava. Então, foi muito importante esse seu exemplo, nesses 2 exemplos, e me chamou a atenção de que nenhum deles entrou coisas de ferramentas técnicas, né, e tecnologias em geral. Então, é importante, né, quem está ouvindo a gente, prestar atenção nisso. A gente fala muito aqui ao longo dos nossos bate-papos sobre liderança, de como você olha para a sua equipe, da questão geracional, da própria governança, como você olha para a sua família, como você olha essa relação. Então, cada vez mais, colocar o humano, o fator humano, em primeiro lugar. Perfeito. Agora, para tudo. Para tudo que pontua. Isso é importante você reforçar. O Rancharan falou sobre isso e quando a gente lê o relatório do Fórum Econômico do Trabalho, Fórum Econômico Mundial. Um dos pontos que ele está tratando lá é a habilidade humana, né? É como esse olhar de empatia, esse olhar de acolhimento, não tem máquina que faça, né? E é isso que você está falando. A tecnologia, se você não tem ainda, você precisa entender qual é o nível de instância e onde você tem a oportunidade de colocar. E não é com um olhar de substituir as pessoas. É como eu trago eficiência, como eu melhoro o meu custo, como eu otimizo meus processos para que eu tenha tempo. Isso. Para fazer o humano. Para fazer o humano. É isso. Né? Então, esse olhar de digitalização, né? Quando a gente fala de... acho que nem cabe mais essas palavras, mas ser omnichannel, ter e-commerce, né? São coisas que a gente já tem que estar. Né? Tem um gráfico que eu gosto muito da evolução, da mudança do tempo, de que quais são as coisas que ficaram para o passado, quais são as coisas que você já deveria ter, né? E eu vejo e-commerce, CRM, utilização de dados muito aqui, né? E qual é o olhar para o futuro? Próxima onda, né? E aí eu acho que esse olhar de inovação, pensando nas pessoas, cuidando de gente, e gente é colaborador e cliente. E as relações, como você falou, as relações varejo, indústria, do seu fornecedor, parcerias, enfim. Isso eu acredito. Então, que bom que você reforçou, porque eu acredito muito nisso também. Muito bom, muito bom. Então, aproveita e deixa um recado para quem está escutando a gente. Foi um bate-papo muito rico.
Com certeza vamos abrir espaço aqui para outras conversas, vamos aprofundar, a gente pode ir navegando em cada um deles, mas fica à vontade de deixar recado para quem está assistindo a gente. Legal. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, o espaço para estar aqui, deixar minhas redes sociais para as pessoas seguirem. Então tem Bruna Falani, que vocês podem me achar, o Cada Caso um Case também, no YouTube ou no Instagram, enfim, tá em algumas redes sociais. E tem meu site também, que lançou há pouco tempo, www.brunafalani.com.br, que lá conta tudo do que eu contei aqui sobre as minhas marcas, um olhar onde eu estou trazendo um blog onde eu conto um pouco mais sobre esse olhar de experiência de compra, mas também de governança. E queria dizer que eu estou muito feliz pelo que eu conquistei até aqui. Queria aproveitar o espaço de verdade para agradecer a abertura que o varejo e a indústria têm me dado, pelo acolhimento. Respeito muito essas marcas, porque eu sei que não é fácil, então queria agradecer a confiança, a relação de confiança por desenvolver junto, e queria dizer que eu estou à disposição para que a gente possa desenvolver caminhos para o futuro estratégicos, para que a gente possa discutir melhor sobre governança e, quem sabe, ter aí na mesa do conselho a representante do cliente, para que a gente possa contar e entender quais são as expectativas, quais são as demandas que o consumidor tem e que a gente possa trazer um olhar de inovação e futuro para o seu negócio. Então, obrigada. Imagina, foi ótimo recebê-la. Pessoal, os episódios do podcast vão ao ar toda quarta-feira às 6 da tarde. Acompanhem, que a gente sempre traz temas relevantes, temas importantes que você tem que acompanhar. Fique com a gente. Muito obrigada.